Meu boa noite a todos, seguidores do grupo Biografias Bambuense, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e também no nosso grupo no Facebook. O nosso entrevistado de hoje é o Padre Denison, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Boa noite, Padre. Boa noite, Lindiomar. Boa noite também a todos que nos acompanham pelas plataformas do Biografias Bambuenses. É uma satisfação enorme, Padre, ter o senhor aqui no nosso estúdio para a gente falar sobre esses 10 anos de história aí da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vou fazer uma pequena apresentação sua primeiro e também falar um resumo bem resumido de como é que a paróquia começou a existir. Depois a gente entra aí no papo aí. O padre Denison Nascimento Costa nasceu no dia 2 de outubro de 1985, filho de João Carlos e Célia das Graças. Os irmãos dele, o Denilson e Denner. Padre Denison ordenou-se em dezembro de 2011. Tomou posse na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em 16 de dezembro de 2022, em missa celebrada às 19 horas lá na paróquia. Substituiu o padre Samuel Henrique Borges, que foi transferido para a paróquia de Santo Antônio, em Arcos. E a gente vai fazer aqui um pequeno resumo da história, né, da implantação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O termo não é implantação não, padre. Criação e instalação. Criação e instalação da Paróquia Sagrado Coração. Em 3 de junho de 2016, o bispo diocesano de Luz, Dom José Aristeu Vieira, instalou a mais nova paróquia da diocese naquela época, né, de Luz, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, conforme decreto 007/2016, que a gente tem aqui uma cópia, o padre Denison passou para a gente aqui uma cópia desse decreto. No mesmo dia, ele empossou como pároco o reverendíssimo padre Samuel Henrique Borges, que desempenhava a função de administrador da então região pastoral criada por Dom Félix em 2013. A paróquia Sagrado Coração de Jesus foi desmembrada das paróquias Santana e Nossa Senhora das Graças. Com apenas 10 anos de existência, completando hoje, 3 de junho, a paróquia já tem aí muita história para contar e o padre Denison é que vai contar para a gente aí uma boa parte dessa história. Padre, o senhor é o segundo pároco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E o primeiro foi o padre Samuel, como a gente falou aí. O senhor veio lá da paróquia São Vicente Paulo, né, de Bom Despacho. Isso Lá mesmo. também era uma paróquia relativamente jovem, né, 20 e poucos anos. 20 anos. 20 anos, né? Lá o senhor foi o quinto pároco. Quinto pároco. Não é isso? Existe, assim, alguma semelhança entre as duas paróquias ou é totalmente diferente, padre? Lindiomar, o objetivo da paróquia, né, das paróquias são sempre os mesmos, né? A gente evangelizar, levar a palavra de Deus até o povo. A única diferença que eu vejo é a questão geográfica, né? Porque a paróquia São Vicente Paulo está situada num bairro que tem 18 mil habitantes. E aqui Bambuí tem 23 mil habitantes. Então, assim, a proporcionalidade, né? Lá é tudo em grande escala, aqui é em menor escala, mas sempre com o mesmo objetivo, de caminhar com o povo, a gente celebrar os batizados, casamentos, assistência espiritual, enfim, tudo aquilo que é, né, de propósito da paróquia. Mas os objetivos são sempre os mesmos. E a semelhança é sempre a questão da acolhida do povo, a fé, a espiritualidade, né, a caminhada que se estabelece, lembrando que a questão é só a proporcionalidade mesmo, é em pequena escala, né? Em média, pequena escala, lá em grande escala. Aqui parece que a área, pelo que a gente viu aqui no decreto, parece que a área pertencente à paróquia Sagrado Coração de Jesus tem 5 mil habitantes. Mais ou menos, né? Nós contamos aqui juntando a zona rural e urbana. A nossa paróquia hoje, ela tem 4 comunidades urbanas e 6 comunidades rurais. E as comunidades rurais são relativamente longe, né? A mais longínqua que nós temos é o Arraial Novo, que lá pertence à paróquia Sagrado Coração, juntamente com as outras 5. Que também não é perto, né? Falar assim, 2 minutos de carro a gente tá lá, não é sempre meia hora, 40 minutos ou até mais, dependendo das condições das estradas.
Arraial Novo é o que fica mais distante. Mais distante, Dá mais distante. Daqui lá é 1 hora mais ou menos. É uns 38, 40 quilômetros de distância. Então dá mais de 1 hora. Dá um pouquinho. Para ir devagar, sim, estrada de chão. Padre, são 3 anos e meio, né, que o senhor chegou aqui para assumir a paróquia Sagrado Coração de Jesus. O senhor, nesses 3 anos e meio, já empreendeu lá algumas reformas e construções, né? Ainda tem muita coisa para fazer lá ou está mais ou menos bem encaminhado já? Juntamente com toda a comunidade, né, que a gente não trabalha sozinho, a gente procura sempre manter a questão do patrimônio que já foi construído, né? Lá veio da época dos padres lazaristas, né? O padre Antônio, o padre Geraldo, o padre Antenor, né? Que caminhou com o povo enquanto comunidade. Então a gente procura sempre manter aquilo que já existe e até mesmo melhorar. Por último, agora nós reformamos totalmente a cozinha, também os banheiros que servem ao salão e servem à igreja. E agora o nosso propósito é arrumar o salão paroquial, que precisa de uma reforma mais urgente, porque está muito desgastado, né, pelo tempo e também pelo uso. E mais à frente, né, nós temos que pintar novamente a igreja, trocar o piso, né, que já está muito desgastado também. Mas como nós trabalhamos com doação, a gente tem que ir devagar, né, para a gente não endividar e ao mesmo tempo não colocar a paróquia em situação financeira complicada, né? Sempre devagar para poder a gente conseguir fazer tudo e não passar nenhum aperto. E a situação financeira da paróquia está estável. Nós não temos dívidas. Não temos dívidas. Tudo em dia. O dízimo está cobrindo bem as doações? Cobre sim, com certeza. A gente consegue caminhar. Para as despesas ordinárias. O extraordinário é onde entra a questão da demanda de a gente fazer sempre essas atividades. Galinhada, barraquinha, show de prêmios, isso aí é que ajuda a gente poder a fazer essas reformas, essas construções, né? Esse aprimoramento do patrimônio. Por falar nisso, o último show de prêmio foi satisfatório, graças a Deus, com a ajuda de cada um que comprou, que ajudou a vender as cartelas, a gente conseguiu, né, uma situação bacana, né? Ficou tranquilo, nós não tivemos prejuízo, alcançamos o nosso objetivo. Teve um lucro bom. Isso mesmo, que vai ser aplicado na reforma do salão. Do salão de Isso, o salão de festas. Isso que na verdade é um salão para questões pastorais, né? Não se aluga, desde já eu cheguei já estava assim, a gente não aluga o salão para festa, é coisas da igreja. Só para as coisas da igreja. Isso, atividades pastorais. De algumas reformas lá. Sim. Trocar forro, o piso está muito ruim, as paredes, as janelas, né, tem rachaduras. Então a gente precisa fazer esse cuidado aí, essa manutenção para poder conservar e preservar também, né? É o que está faltando no momento para fazer. Imediatamente sim. É a reforma do salão. Em termos de evangelização, o que mudou lá na paróquia Sagrado Coração sob a sua liderança? Teve alguma mudança? Olha, quando eu cheguei, eu até falei lá no dia do discurso, né, da apresentação, a gente ia procurar manter tudo que já tinha. A gente faz algumas mudanças que são necessárias de acordo com a caminhada, né, que vai se estabelecendo, os tempos novos, né, a gente procura sempre melhorar. Mudança significativa? Não teve, digamos assim que não teve. Uma outra coordenação que pediu para sair, a gente fez a troca e a gente procura sempre aprimorar a caminhada, no sentido de sim que a gente possa alcançar o objetivo máximo da paróquia, né, no meio do povo, que é a evangelização. Então, a gente faz mudanças de acordo com a necessidade que vai aparecendo. Trocar por trocar não faz sentido, né? Até porque tem uma frase aí que é: time que está ganhando, a gente não mexe. Então, eu procuro levar isso, né, a sério, e as mudanças necessárias, é claro que a gente faz, sempre com diálogo, com conversa, né, e colocando sempre as cartas na mesa, para que a gente possa caminhar bem e cumprir bem o nosso objetivo, que é evangelizar o povo. O Padre Samuel deixou bem estruturada, né? Com certeza. Já com 6 anos de caminhada. Eu peguei, como diz, um pouco menos da metade, né? Ele saiu em dezembro de 2022, foi o ano que a paróquia fez 6 anos, né? Então eu cheguei no finalzinho de dezembro, dia 16 de dezembro de 2022. Então estou praticamente 3 anos e meio, quase 4 anos. Então a base, o fundamento foi todo o Padre Samuel com o povo, né? E foi bem feito. Ele montou bem aí a estrutura, sim, com certeza, tanto física quanto pastoral. E o senhor falou aí alguma outra mudança em alguma pastoral, alguma equipe.
a parte aí referente às equipes aí de ministro, de coroinha, de acólito, tá tudo funcionando beleza? Está Sim, completo? funciona. Falta alguma Inclusive, hoje nós teremos a investidura de 17 novos ministros, né, que vão ajudar, porque nessa caminhada de 4 anos, alguns deixaram, né, pediram para sair, que achavam que já tinham cumprido a missão, aquilo que havia sido delegado estava de bom tamanho, né, então a gente acolhe, né, quando a pessoa pede, e aí fica um desfalque, né, que nós temos só no final de semana, são 6 missas, sexta, sábado e domingo. E para cada missa a gente precisa geralmente de uma média de 6 ministros. Então, se for só mais o tudo no final do mês, é muita gente. Então, para não pesar para todo mundo, nós temos em média 70 ministros. De maneira que cada um ajuda 2, no máximo 3 vezes por mês. E tem o trabalho e a missão de levar a comunhão para os enfermos, né, que estão acamados em casa, que não conseguem ir à missa. E nós estamos com uma quantidade muito boa. Né? Também as exéquias, né? Isso, as exéquias também, a celebração, né? Quando morre, aí se a família pede, aí a equipe vai e faz lá a celebração das exéquias. Então, na missa de daqui a pouco, a gente vai ter aí a nomeação aí de... A investidura de 17 novos ministros. 17 novos ministros. Isso. E os coroinhas também? Os coroinhas também estão com um número bacana, nós temos 20 alguma coisa... Não sei te falar exatamente não, porque sempre entra e sai. Nós tivemos agora, no dia 13 de maio, entraram mais 9 coroinhas e 2 acólitos. Então também está uma quantidade boa, né, que nos ajuda. Sim, e eles estão sempre presentes, né, ajudam muito, é uma caminhada muito boa. Sempre 2 em cada missa. Isso, sempre 2. Às vezes falta, né, porque adoece, aquela coisa assim, de última hora que não consegue suprir, mas estão sempre presentes 2 coroinhas nas missas, na matriz e nas comunidades urbanas. Rurais, não. Só nas comunidades urbanas. Nas rurais, uma comunidade tem um coroinha, a comunidade rural lá do Estradeiros, né, Santa Rita de Cássia. Ele vai e colabora. Lá não tem? Lá tem um coroinha. Um coroinha. Isso. Os outros são da zona urbana. Onde tem o bar Estradeiros. Isso mesmo. Ali como que chama aquela comunidade? Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Isso, celebramos lá dia 22 agora de maio. 22 de maio. Deve ser, no caso aí, as comemorações dos 10 anos da paróquia Sagrado Coração de Jesus, parece que começou em março, com as peregrinações aí. Isso mesmo. Como é que foi essa? Nós organizamos de modo que uma vez por mês a imagem do padroeiro visitasse uma comunidade, tanto urbana quanto rural, né? Nessa dinâmica de uma vez por mês cada comunidade durante 10 meses, né? Tivemos que fazer alguns ajustes por causa da chuva, né? E as estradas não estavam boas, né? Colocava até a gente em perigo, então nós alteramos a data, mas nós não deixamos de ir. Então, nos últimos 10 meses, todas as comunidades urbanas e rurais receberam a visita do padroeiro, cujo intuito é a culminância no dia de hoje, né? Quando nós vamos nos reunir às 19 horas, lá na matriz do Sagrado Coração de Jesus, sob a presidência do nosso bispo, para a missa em ação de graças. Hoje às 19 horas. Isso mesmo, se Deus quiser. O Dom Aristeu vai estar presente. Vai estar presente. E mais algum outro padre? Alguns padres aqui da cidade, também da forania, vão estar conosco. Comemorando esses 10 anos. Isso mesmo. E com relação aí a essa missa, né, festiva, a gente vai ter a missa festiva, o senhor já adiantou aí, que vai ter a presença do bispo, né, de alguns padres, e depois da missa também vai ter uma confraternização. Como que Isso vai ser? mesmo, nós vamos celebrar a Eucaristia às 19 horas e logo depois tem um lanche partilhado, né, lá no salão, onde todos são convidados a participar conosco. A comunidade toda lá no Sim, Coração de nós Jesus. nos mobilizamos, né, entre as comunidades, pastorais, serviços e ministérios, né, para preparar essa acolhida para os visitantes, e a gente pede também que quem quiser e puder levar um prato salgado para se juntar a nós lá, é sempre bem-vindo. Será sempre bem-vindo também. Com certeza. Um refrigerante, um suco. Isso, se quiser levar e doar, sem problema. Isso aí após a missa. Após a missa, isso mesmo. A missa hoje vai estar bem cheia, né? Sim, com certeza, viu? Vai transbordar de gente. Vai transbordar de gente. E também vai ter bastante significado aí. Com certeza, com certeza. Comemorar bem esses 10 anos de eu sempre falo, Lindomar, que lá nós estamos
escrevendo história e fazendo memória. Porque tudo isso é fruto, né, de uma caminhada que começou lá atrás, de gente que muitas vezes nem está mais no nosso meio, né? E que começou a dar passos, se incentivava, né, a vida de comunidade, as orações, os encontros, as rezas, a catequese, aquela coisa toda. E hoje nós chegamos aí já a 10 anos de paróquia, né? Então, quanta coisa aconteceu antes da criação, agora nesses 10 anos, e nós estamos escrevendo lá para frente também, né? Para que daqui, por exemplo, a 40 anos... quando a paróquia fizer 50 anos, eles vão olhar para trás e ver que alguma coisa foi feita, né? Alguma semente foi plantada e que agora vão colher, né? Nós estamos colhendo o que alguém plantou lá atrás, mas ao mesmo tempo a gente está plantando para lá no futuro alguém colher. É assim que funciona, né? Isso mesmo, com certeza. E você falou, a gente lembra aí do construtor da igreja lá, né, o padre Antônio Vieira. Antônio Vieira, isso mesmo. Que pediu para ser sepultado lá na igreja. Isso, né? Os restos mortais deles estão lá. O restos dele está lá. Tá lá. É um português que veio para o Brasil e que abraçou essa obra e construiu com muito sacrifício, Sim. Mas construiu uma obra sólida. Deixou, né? Um legado. Deixou um legado importante com certeza. Para os católicos de Bambuí. Da nossa cidade, isso. E a nossa cidade é muito grata a todos esses padres que não são de Bambuí, que passam por aqui, e todos eles deixam aí um legado importante, não só de construções, mas de evangelização também. De caminhada com o povo, né? Caminhada com o povo, e isso. deixa marcas, né? Importantes que não apaga, mesmo que a gente não esteja lembrando todo dia disso daí, vem o momento certo da gente lembrar daquele padre que passou aqui, que construiu e que manteve, que reformou. E é sempre uma roda. Com certeza. É igual eu disse, né? A gente escreve história e faz memória. Escreve história e faz memória. Bacana aí Isso mesmo. Eu gostei dessa frase aí. Mais alguma coisa, padre, você gostaria de... Não, da nossa parte é isso mesmo, agradecer a sua abertura, o convite, né, para a gente poder fazer essa partilha e socializar esse momento importante que eu acredito que faz parte da vida de cada um de nós que somos cristãos católicos, né, porque apesar da gente ter aqui 3 paróquias distintas, mas nós somos um povo só, né? Não tem barreiras. Eu lembrei aqui, padre, você falou de somos 3 paróquias. Hoje as 3 paróquias Bambuí está num momento muito bom de entrosamento. Com certeza, com certeza. Nós caminhamos todos de mãos dadas, né? Sempre conversando, dialogando, algumas iniciativas sempre em comunhão, né? Juntos. Né, algumas outras não tem como, né, mas sempre que possível nós estamos juntos em tudo aquilo que diz respeito à caminhada de fé. As 3 paróquias estão bem alinhadas, isso. Sagrado Coração, com Nossa Senhora da Graça e Santana. Isso. Os 3 padres estão bem... Também, convivência, fraternidade, estamos aí. Muito bem, parabéns às 3 paróquias. Não temos dificuldades. Aproveito então, padre, como representante da paróquia, dar os parabéns aí pelos 10 anos, né, de existência. Parece pouco tempo, mas é um tempo já considerável, que muita coisa já aconteceu, já passou por ali. E eu aproveito aí para dar os parabéns para todos os fiéis, né, lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e em especial o senhor como líder lá espiritual do pessoal de toda a comunidade. Parabéns. Amém. Eu agradeço, né? E a gente vai seguindo, né, um dia de cada vez, para que nós possamos cumprir bem o nosso papel e a nossa missão. Era isso aí que a gente tinha, então, para bater um papo aqui com o padre Denison, e a gente vai ficando por aqui. Na sexta-feira a gente volta aí com o resgate da história de Bambuí, com mais um pedacinho da nossa história que a gente vai resgatando e contando aí para os nossos seguidores. Até lá. Um abraço a todos, boa noite, padre. Boa noite, Lindomar, boa noite também aos ouvintes, né, aos telespectadores. Muito obrigado, então, padre.